Pai Oxalá abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal União dos Orixás, onde a gente vai estar aqui se encontrando sempre para discutir, para tirar dúvidas, conversar sobre assuntos referentes à nossa Umbanda. Hoje eu resolvi falar de um assunto bem simples, mas de muita importância para os terreiros de Umbanda, que é o que trata de dias da semana, cores dos orixás e entidades, assim como as saudações a esses orixás e entidades. É comum a gente encontrar variações, pessoas de terreiros diferentes, usando saudações diferentes, criando algumas diferenças e algumas discrepâncias até em relação até o dia do orixá. Por exemplo, é comum a gente escutar assim, eu tenho uma obrigação para fazer para Inhaçã e eu vou fazer na quarta-feira, que é o dia dela. A quarta-feira é até um dia que tem alguma ligação com a Inhaçã, com o orixá Inhaçã. Mas a quarta-feira não é o dia principal, não é o dia da vibração de Inhaçã, que é no sábado. Se aceita a quarta-feira por causa da coroa de Xangô. Xangô e Inhaçã tem uma ligação com essa vibração, nessa vibração. Então, por isso que alguns terreiros até colocam a quarta-feira como dia de Inhaçã. Mas, na verdade, o dia correto é o sábado. Então, a gente vai aproveitar e vai colocar todos os dias de cada santo, de cada orixá, de cada entidade, assim como as suas cores e as suas saudações. E para ter uma coerência até cronológica, a gente resolveu começar com a segunda-feira, vamos seguindo até terminar no domingo, e cada dia da semana a gente vai dizer o orixá ou a entidade daquele dia, com as suas respectivas cores e suas saudações, e tentar explicar também o significado dessas saudações. Porque na maioria das vezes os orixás, como todos nós sabemos, são forças do culto africano, né? de nação do candomblé, são saudações em iorubá. Então, às vezes, uma simples palavrinha representa uma frase, tem um significado imenso. E nessa tradução, cada lugar pode ter um significado diferente. Um terreiro pode ter um entendimento diferente do outro, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar com a segunda-feira. Segunda-feira, a gente tem como um orixá mais representativo desse dia seria o nosso velho Omulu, não é isso? Então, até se a gente quiser aqui no Gongá pegar aqui a imagem, não sei se vai dar para ver direitinho, está ali representado por São Lázaro, tá? A nossa imagem que representa o orixá Omulu. O orixá Omulu, que tem as cores preto e branco, são as cores desse orixá. E a saudação do orixá Omulu é Atotô, tá? Então, antes de eu começar qualquer obrigação, tirar um ponto para esse orixá, eu tenho que saudar esse orixá. E de que maneira eu saldo esse orixá? Atotô, meu pai. Tá? Essa é a saudação ao velho Omulu. Que lá para frente a gente vai ver também que é a mesma saudação ao velho Obaloaê. Atotô, meu pai, Omulu, e Atotô, meu pai, Obaloaê. Né? E Atotô, em Yorubá, ele significa ele está entre nós. Então, quando você está
pronunciando essa saudação a Totô, tá? É como se você estivesse dizendo, ele está entre nós, tá? Dizendo que esse orixá está conosco, esse orixá está próximo de nós. Na segunda-feira também a gente tem outras entidades, né? Que também são reverenciadas, tem uma vibração, uma energia forte na segunda-feira. Uma é a que vem representada pelos nossos pretos velhos, aqui sincretizado com São Benedito, que também tem as cores preto e branco, tá? Isso devido também a estar ligado ao velho Omulu, porque preto velho é as entidades ligadas ao orixá das almas, que é o Omulu. E a saudação de preto velho, quem é? Como é? É adorei as almas, né? E aí não tem muita explicação de significado, porque preto velho já não é um orixá da África, é uma entidade que nasceu dentro do nosso país, dentro da nossa religião Umbanda. Então, por isso, que não tem significado, não é em Urubá. É uma saudação já em português. Adorei as almas, como adoração às santas almas benditas. E junto com os preto velhos, na segunda-feira, nós temos o povo de rua, os Exus e Pombagiras, né? Que as cores são preto e vermelho, e a saudação é Laroê Shua Mojubá. Laroê Shua Mojubá, que o significado é salve o homem da noite ou o povo da noite que nos livra de todas as emboscadas. Então você vê uma frase pequena e um significado grande, né? Laroê Shua Mojubá. Essa é a saudação de Exu e Pombagira, e Laroê Shua e Pombagira. Laroê Shua Mojubá ou Laroê Shua Pombagira. Quando for para Pombagira, só muda acrescenta esse termo Pombagira. De segunda, vamos para terça-feira. Nós temos um orixá reinando aí na terça-feira. Quem seria o orixá predominante na terça-feira? Nosso pai Ogum, representado por São Jorge. Ogum, cor vermelho. A cor de Ogum é vermelho. Isso tem que ser bem frisado, devido a alguns terreiros, às vezes até em outros estados, existe uma certa discordância em relação, ou até confusão, de Ogum com Oxóssi, tá? Então, pra gente, na Umbanda, principalmente no estado do Rio de Janeiro, nosso pai Ogum, a cor é vermelho. E a saudação de Ogum é simples. Ogunhê, meu pai. Ogunhê. Ogunhê significa, é como se fosse a representação da energia, da força de Ogum, tá? É como se pegasse a palavra Ogum e botasse ela vibrando com energia, como fosse o brado, né? Para representar a força de Ogum numa guerra. Então é Ogunhê, é como se fosse a representação da força de Ogum. E a saudação é Ogunhê, meu pai. E alguns locais de Umbanda, você escuta falar Ogum Patacori Ogum, tá? É aceitável também, mas aqui no terreiro, na maioria do terreiro de Umbanda, é só Ogunhê, meu pai. Na terça-feira, existe uma outra entidade, tá? Agora não é mais orixá, uma outra entidade que tem uma vibração forte na terça-feira, que são os boiadeiros. Os boiadeiros são caboclos de couro que vêm dentro de uma energia de Ogum. E até em alguns locais você escuta dizer que boiadeiro seria os caboclos que trabalham vencendo as demandas. Como Ogum, né, esse orixá de vencedor de demanda, acaba puxando os boiadeiros na vibração do mesmo dia dele, tá?
Só que a cor de boiadeiro vai puxar a cor lá de caboclo, que na nossa Umbanda é a cor verde. E a saudação de boiadeiro é Xetroê boiadeiro, tá? Alguns locais escuta Getruê também, tá? Mas o correto é Xetroê boiadeiro. Passamos para quarta-feira. Quarta-feira é o dia predominante do nosso orixá Xangô, tá? Então, Xangô vibra às quartas-feiras. Sua cor na Umbanda é o marrom. E a saudação de Xangô é Caô Cabecilhe. Caô Cabecilhe, meu pai. Onde Caô simplesmente é uma maneira de saudar o orixá. Tem que se deixar bem claro que cada orixá tem uma saudação diferente, porque se a gente voltar lá na África, né, onde existiam esses orixás, onde se iniciou o culto desses orixás, eram divididos por cidades, tá? Então a cidade de Xangô era uma cidade com culturas, com linguajar diferente. A cidade de Ogum era outra, a cidade de Oxum era outra, a cidade de Iemanjá, a cidade de Oxóssi era outra. Então as saudações eram diferentes, eram peculiares a cada cidade, tá? Então o nosso olá, que a gente costuma falar aqui, tá? Não era uma coisa geral para todas as cidades. Lá, o olá na cidade de Xangô era um, o olá na cidade de Ogum era outro, o olá na cidade de Oxalá era outro. Então, por isso que quando você tem a saudação de Ogum, a saudação de Xangô, que são palavrinhas menores, no caso de Xangô é Caô, é simplesmente a saudação. E Cabecilhe significa não só a cabeça, né? Mas o rei, é o grande rei das cabeças e que nos permita deixar que a gente veja esse rei. É uma palavrinha que tem um significado grande, tá? Então, Caô Cabecilhe é a saudação ao Rei das Cabeças e que ele nos permita que a gente possa vê-lo. E quarta-feira a gente só tem Xangô predominando nesse dia, tá? Como eu falei lá no início, em ação pode até ter algum agrado nesse dia. Você pode encontrar alguns terreiros que coloquem em ação como o dia dela sendo a quarta-feira, mas seria assim como se fosse uma segunda opção, tá? O dia de quarta-feira é dia vibratório de Xangô. Passando para quinta-feira, a gente tem o outro orixá, que é Oxóssi. E junto com Oxóssi, nós temos os seus falangeiros, que são os caboclos. Oxóssi também tem assim, algumas variações. Você escuta em algum lugar falar Oque-Arô. Em outros terreiros, Oque de Bamboclim Oxóssi. Ou até Oque Caboclo. Então você quando pega Oque Caboclo, você já está fazendo referência somente aos caboclos, que são os falangeiros de Oxóssi. Quando você quer fazer referência ao orixá, você tem duas opções, Oque-Arô ou Oque de Bamboclim Oxóssi. Que na verdade você está fazendo referência ao grande caçador, que Arô vem significar caçador, que seria a grande característica do Oxóssi, e Oque cai naquela palavrinha de saudação, tá? E quando eu falo Oque de Bamboclim Oxóssi, Oque Caboclo, eu estou saudando, tá? Bamboclim seria os falangeiros de Pai Oxóssi, Oque de Bamboclim, então salve os caboclos de Oxóssi. Cor de caboclo, como a cor de Oxóssi, é o verde. E
A saudação é essa que eu acabei de falar, né? O que de Bamboquim Oxóssi, o que acabou, que nada mais é do que salve o grande caçador, que é ou salve os caboclos, os falangeiros do grande caçador Oxóssi. Passando para sexta-feira, a gente encontra Oxalá, que na nossa Umbanda representa, está sincretizado com Jesus Cristo, que é o orixá, no caso da Umbanda, o orixá maior, né? Que é aquele que representa nosso Senhor Jesus. O dia dele é sexta-feira, a cor é o branco, né? E a saudação é Epababá, ou até mesmo o simples e talvez o mais representativo de saudação para a gente, que significa que é a frase louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, essa saudação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ela não tem nada com Iorubá. O Epababá, sim, mas você pode, como um bandista, na hora de louvar Oxalá, você, ao invés de dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, você saudar com Epababá, que na verdade Epa é a saudação e Babá é grande Pai. Epababá, salve o grande Pai. E sexta-feira a gente só tem Oxalá representando esse dia. No sábado a gente vem fazer o grande dia das Iabás, né? Nesse dia de sábado nós temos as 3 Iabás: Oxum, Iansã e Nanamburuquê. Oxum, na Umbanda, ela é representada pela cor azul, Iansã pela cor amarela e Nanamburuquê pela cor lilás ou roxo. Entre essas 3 Iabás, as que mais dá uma certa confusão em relação à cor seria Oxum e Iansã. Alguns terreiros de Umbanda estão colocando o amarelo para também representar a Oxum. Talvez por uma certa dúvida, por Oxum ser a dona da riqueza, né? do ouro, das águas do rio. Aí o ouro a pessoa associa ao amarelo. Mas, na verdade, a Oxum, dentro da Umbanda, ela vem representada pelo azul. Tá? E isso devido até às cores, tá, do santo da Igreja Católica que Oxum é sincretizado. Tá? Se você, quem sabe, né, que a Oxum é sincretizada com Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora da Conceição, e as cores da vestimenta, as cores dessa santa, está mais pro azul. Então acaba tendo essa... puxando essa cor para Oxum. E Iansã fica com amarelo. Então, para Umbanda, não se usa o amarelo para Oxum, e sim para Iansã. O azul fica para Nossa Mãe Oxum. E Nanamburuquê, lilás ou roxo, porque são cores parecidas, só em termos de gosto. O lilás é um pouquinho mais claro e o roxo mais fechado, mas as duas cores servem para Nanamburuquê. Saudação de Oxum, Aieieo. Aieieo. Salve nossa mãe bondosa das águas doces. Tá? Quer dizer, uma palavrazinha pequena em Urubá que representa uma frase bem maior. Tá? O ai, no caso aí, seria a saudação, Iê seria a senhora e o bondosa. Mais ou menos isso.
Inhaçã, Eparrei Oiá ou Eparrei Inhaçã. Eparrei nada mais é o nome que se dava, como se chamava os ventos lá na África, na cidade de Inhaçã. Tá? E esse nome, em Urubá, veio representar essa saudação a esse orixá Inhaçã. Oiá ou Inhaçã, ela tanto faz você, na hora da saudação, usar o Eparrei Oiá ou Eparrei Inhaçã. O Oiá seria até mais usado na nação, tá? Mas a Umbanda já aceita como saudação a Inhaçã. Tá? Mas então, mais correto ainda seria Eparrei Inhaçã, a saudação de nossa mãe Inhaçã. E no Namburuquê, Salu Bananã. Salu Bananã, que é salve a mãe da transformação, salve a mãe da mudança. Né? Alguns locais você escuta Solu Bananã, Salô Bananã. Isso por quê? Porque a gente sabe que o habitat, o campo de vibração de Nanamburuquê seria as águas turvas, seriam águas pantanosas, águas que não estão muito limpas, né? Então, a pessoa confunde com essa coisa da água saloba, né? E começa a achar que o saluba tem a ver com essa coisa da água turva, da água não tão transparente. Então, por isso que alguns locais acaba usando, achando que saluba, na verdade é soluba, ou saloba. Não. Pode até ter uma certa correspondência em relação à característica do campo de vibração do orixá. Mas saluba em Urubá não tem significado de água turva, e sim de transformação. Tá? Então, por coincidência, parece que tem a ver com o tipo de água, o tipo de campo de vibração. Mas não, se eu traduzir o significado de saluba, eu não tenho nada a ver com água turva, e sim com transformação. Então, salve a senhora, a dona da transformação. Passando para o domingo e fechando, né, a nossa semana, a gente tem a outra mãe, a outra Iabá que ficou faltando, a nossa mãe Iemanjá, Odociobá, Odociaba, que é a nossa salve a rainha das águas. É isso? A cor de mãe Iemanjá é o branco, sendo aceito também aí o prata e o azul, tá? Mas deixar bem claro que a cor vibratória, a cor principal de Iemanjá é o branco, tá? E Odociobá, Odociaba seria a tradução em Urubá, seria salve a grande rainha das águas. E as crianças, as beijadas, né, que também tem seu dia vibratório no domingo, a cor é rosa e epa beijo é a beijada das crianças, epa é a saudação e beijo significa 2 em 1. Né? Que seriam esses dois? Os gêmeos numa energia só de criança. Tá? E só dando uma certa ressalva na parte das beijadas, a cor vibratória das beijadas é o rosa. Tá? O azul, o verde e outras cores que você vê na roupa, na vestimenta das entidades, se dá simplesmente por campo de energia daquela criança. Por exemplo, uma criança que tenha o campo vibratório no mar, ao invés de usar, na hora que ela pede a roupinha dela, se for uma menina, a saia, ela, ao invés de pedir a saia rosa, ela pede uma saia azul. Isso pode acontecer. Ou o menino é da mata, ao invés de usar uma blusinha, uma camisa rosa, pede uma camisa verde, porque é a vibração daquela criança, que é da mata. Mas, em termos de obrigação, em termos de força, de energia daquele orixá, daquela entidade,
a cor que mais vibra com as crianças é rosa, tá? Então, assim, vamos agora rapidinho voltar lá na segunda-feira, tá? Eu vou só falar a saudação e vocês aí vão automaticamente falar o orixá ou a entidade que eu estou aqui saudando. E assim a gente vai estar terminando o nosso estudozinho, o nosso bate-papo de hoje. Tá? Vamos lá para segunda-feira então. Adorei as almas. Atotô, meu pai. Ogunhê, meu pai. Caô, cabecilho. O que de bamboquinho oxóssi, o que acabou? Epa, babá. Ai, eu. Epa, reiação. Já falei, né, orixá. Salu, bananã. Ô doce obá, ô doce água. Epa, beijo. Eu esqueci aqui 2 entidades, 3 na verdade. Xetruá Boiadeiro, Laro Exu Amojubá e um que eu mencionei na segunda-feira e o dia também é no domingo, tá? Que eu esqueci de falar. Aí a gente é tanto orixá e entidade que a gente esquece, né? Agora nessa volta aí, fazendo as saudações, quando eu salvei o Atotô Mulu, eu esqueci de falar do Atotô Baluaê, né? Que o dia dele é no domingo, junto com a nossa mãe Iemanjá, é um orixá que tem a vibração nas almas, junto lá com o velho, mas o seu maior campo de atuação é nas águas do mar, junto com Iemanjá, tá? Então, o velho Obaluaê, vibração no domingo, saudação Atotô, meu pai, e as cores preto e branco e mais o roxo. Preto, branco e roxo. Gente, a gente está encerrando mais esse bate-papo. Peço aí para você curtir o nosso vídeo, curtir a nossa aula. Não se esquecer também de se inscrever, tá? Assistiu a gente aí, tá gostando? Se inscreve para você continuar recebendo as nossas aulinhas, ficar aí assistindo nossos bate-papos e podendo também compartilhar as nossas ideias, compartilhar os nossos vídeos, para que a gente possa sempre aqui estar podendo, junto com vocês, discutir, tirar ideias, tirar dúvidas. E aquele negócio, vamos mandando para a gente sugestões, deixando recados, fazendo perguntas, que a gente está aqui para conversar, bater papo e fazer da nossa Umbanda uma religião mais discutida, uma religião mais entendida, para que a gente possa poder conhecer mais aquele irmão que às vezes a gente não vê, que a gente não tem tempo de visitar. Hoje aqui através do canal União dos Orixás, a gente pode, às vezes, estar mais próximo dos outros, tá bom? Fique com Deus. Pai Oxalá abençoe a todos e que Pai Ogum faça caminho para todos nós. Até a próxima.